Eu não sou muito da teoria, irmão, mas eu quero passar algumas informações para vocês que é interessante. E essas informações retratam que eu não sou a única pessoa que está no Agreste, eu não sou a única pessoa que está no Sertão. Tem pessoas que servem ali, lado a lado comigo, e alguns estão há mais tempo. Alguns perguntam, pastor, o senhor é de Pernambuco, é da Paraíba? Não, eu sou de Pernambuco. Pernambuco tem uma população estimada, né, segundo o último censo, de 9 milhões e alguns mil pessoas. São 185 municípios. O que é o Agreste em si? Né? Na próxima página aí você vai ver. Dentro de Pernambuco existem micro-regiões. E essas micro-regiões, elas são divididas por áreas. No caso do Agreste, que nem é sertão, nem é capital, existem 3 áreas, como vocês estão vendo. O estado de Pernambuco é toda essa parte em branco. E aonde tem os pontinhos amarelos, não sei se vocês conseguem ver bem aí, né? Os números, é a região Agreste. Então, nós temos o Agreste Setentrional, o Agreste Central e o Agreste Meridional. Eu vou correr aqui um pouquinho da informação, que é só para trazer uma luz para vocês se situarem. Que lugar é esse, como que é, como que funciona lá. Então, tem o Agreste Setentrional, são 19 cidades e 2 igrejas do Nazareno. Observação, o nosso distrito tem 42 anos. É uma região dificílima de entrar e permanecer. Geralmente os pastores que passam lá, passam 2 anos, 3 anos e retornam. Saem da região. Porque lá na frente eu vou dar mais algumas informações a vocês. Então, daquelas 3 áreas que simbolizam o que significa o Agreste Setentrional é detentora de 19 cidades, e dessas cidades, dessas 19 cidades, tem 2 igrejas do Nazareno. Uma é a igreja emancipada, já é uma igreja com mais de 30 anos, o pastor Amadeu conheceu, abençoou essa igreja, que é a igreja de Limoeiro, e a outra é uma missão tipo igreja, né? Popular congregação, há 15 anos. 15 anos como congregação. Então, no Agreste Setentrional, nós temos ali cerca de 586 mil habitantes entre essas 19 cidades e temos cerca de menos de 300 nazarenos. Tem o Agreste Central, que é o lugar onde eu estou, e no Agreste Central, o Agreste Central ele é composto por 26 cidades e tem 4 igrejas do Nazareno. Dessas 4 igrejas do Nazareno que tem no Agreste Central, existe uma igreja emancipada, que é a nossa igreja, a igreja de Belo Jardim. Quando eu cheguei lá, era uma missão tipo igreja, e no 3º ano Deus nos deu graça para organizar a igreja tinha corpo e autonomia para ser igreja organizada, então organizamos a igreja, e existem 4 igrejas entre essas 26 cidades. As demais igrejas, aliás, existe outra igreja emancipada, que é a igreja de Caruaru. Caruaru, todo mundo já ouviu falar, né, em algum momento, Caruaru. A igreja de Caruaru tem cerca de 26 anos e é uma igreja organizada também. Então, 26 cidades, Agreste Central, 4 igrejas do Nazareno, das 4, só 2 são igrejas organizadas, as outras 2 são congregações. Uma congregação com 12 anos, e a outra congregação, a outra missão tipo igreja, é filha de Mesquita. Né? É a missão pesqueira. Amém? Abrimos essa missão na pandemia. Nosso pastor aí tem nos apoiado, nos ajudado a permanecer lá. A igreja de Mesquita tem nos ajudado. Vocês fazem parte disso. Então, ainda onde não havia, né, permanências de igrejas, Deus está abrindo novas igrejas. Amém? Então, essa é a realidade. O Agreste Central é detentor de 1.140 e poucas mil pessoas, sendo que nós temos menos de 400 nazarenos naquele lugar. Para você ter uma noção, falando de Belo Jardim, segundo o IBGE, a população estimada de evangélicos, contando sectários são seitas, eu não vou citar nomes para que não fique, mas são, né, prosélitos. Eles falam da fé, mas não a fé reformada como nós cremos, né?
são essas estatísticas aqui. Católico Apostólico Romano tem essa porcentagem quase que totalitária. Evangélicos, contando os sectários, e espíritas são bem poucos. Uma característica dessa região, irmão, é que não que a Igreja Católica seja assim ou ensine assim, mas a gente sabe, principalmente quem veio do catolicismo, que é uma característica de pessoas que não têm compromisso. Evangélico não, evangélico você entra na igreja, alguém já pega você, vem para o departamento, vem fazer isso, vem fazer aquilo, tem que ser fiel no dízimo, na oferta. Hoje, não é falta de ensino não, viu, irmão? A gente não pode entrar dentro da pessoa e obrigar ela a ser fiel. Fidelidade é uma ação do Espírito Santo para quem confia em Deus. Só é fiel dizimista quem tem total confiança que Deus é quem supre. Então, se você tem prisão sobre isso, peça oração ao seu pastor, irmão. Roubar o dízimo é pecado. E não é por falta de ensinamento. São prisões mesmo, que a pessoa passa uma vida inteira sendo ensinada que não precisa ter compromisso. Então, quando temos o Agreste Meridional, que tem 26 cidades e uma igreja do Nazareno, que é uma congregação com 25 anos de congregação. Vocês estão conseguindo entender a realidade, amém? E no Agreste Meridional existem 687 mil pessoas. Então eu acredito que tem viabilidade para fazer a obra de Deus em qualquer lugar, desde que tenham pessoas disponíveis para trabalhar. Amém, Jesus? Aqui tem a fotinho, o nome de algumas pessoas que são extraordinárias. Esses homens e mulheres estão servindo ali há mais tempo que eu, como o pastor Cláudio e a pastora Thelma. O pastor Cláudio é um pastor da Igreja de Nazareno em Santa Cruz, uma das congregações mais antigas ali. E eu quero dizer a você, querido, muitas dessas igrejas, elas não são organizadas, não é porque não haja homens e mulheres de Deus ali. Deus tem o seu tempo para fazer as coisas. Cada uma dessas trincheiras tem características e coisas específicas que não é fácil de ser travado. E o pastor Cláudio já está lá há mais de 15 anos. Pra você ter noção, esse homem chegou a vender aquele cheirinho de carro, daquele polo industrial de Santa Cruz do Capibaribe. E quando eu estava lá, eu trabalhava secular, estava multifuncional. Eu disse, meu Deus, ele é um servo do Senhor, ele é um pastor. Não que vender cheirinho seja errado. Mas quando o cara está lá vendendo cheirinho, ele podia estar ocupado em dar vida para fortalecer a igreja. Aí ele conseguiu agora um quiosque, está lá trabalhando, é honesto, um homem de Deus, e tem feito uma excelente obra junto com a pastora Thelma. Eles são inspiração para mim, irmão. Eu passei 3 meses de seca, eles enfrentaram 7 anos de seca nessa região. Então, pastor Cláudio, pastora Thelma é uma bênção. Temos também ali outro homem que está ali há muitos anos, que é o pastor Jonas e a irmã Elisa, que é da igreja lá de Limoeiro, que o pastor Amadeu ajudou alguns anos atrás, que é o Xaxá sempre fala, o pastor Cine Xaxá, sobre a igreja de Limoeiro. E ali está esses nossos companheiros, o pastor Jonas e a irmã Elisa. Ali tem uma fotinho mais ou menos de como é a igreja. Quando a igreja consegue ter essa estrutura que você está vendo aqui nessa foto, são igrejas que têm mais de 20 anos, irmãos. Quando ela consegue chegar nessa estrutura bacana, templo próprio, com um conforto, as coisas basilares, mínimas. Temos também aqui a igreja de Nazareno de Caruaru, que é o pastor Davi. O pastor Davi é o nosso caçula. Ele diz que é um candango. Candango é alguém da terra. Ele já é oriundo de lá. E por já passarem tantos pastores, é uma das igrejas mais antigas que nós temos no Agreste Central, vizinha nossa lá, entre cidades. Esse prédio lindo, não é próprio, é alugado. É uma igreja que está muito bem, está florindo. Uma das igrejas mais fortes da nossa região. E o pastor Davi foi levantado porque de tantos outros pastores que passavam e não permanecia ou dava algum tipo de mau testemunho, a junta disse, a gente não quer que venha pastor mais não, a gente quer que levante um pastor aqui. Ele pegou o seminarista e colocou. Bom, licenciou o cabo, pastor, faz 2 anos, está tocando fogo. É o nosso caçula, pastor Davi. A igreja está linda lá, junto com a sua esposa Maíra. Eles têm feito um excelente trabalho naquele lugar. São homens e mulheres, irmãos, que eu sou apaixonado por eles. Porque pastor Davi é advogado,
A esposa dele é concursada, ele abriu mão de fazer o concurso para servir, 26 anos. Advogado, fez a OAB, passou, e ele veio falar comigo, e aí, pastor, você está certo, meu irmão, é isso aí. Estamos pastoreando atualmente a igreja de Belo Jardim, também a Missão Pesqueira. Mais à frente aqui tem uma fotinho da igreja de Belo Jardim, essa é a parte de dentro, foi o culto de Santa Ceia. Esses dois irmãos são seminaristas que esperam poder estar licenciando eles esse ano, que é o irmão Creito e o irmão Elton. E ali tem um pouquinho da fachada da nossa... Volta aí, Tamires. É um pouquinho da nossa fachada e não tem a lateral. Hoje a gente tem a maior estrutura física entre o Agreste e o Sertão, porque vocês têm apoiado esse trabalho. Amém? Então, nós recebemos oferta de alabastro e recebemos um apoio da Missão Recreio através da igreja de vocês, e algo que para nós seria muito difícil depois da pandemia, só para fazer essa fachada, irmão, a gente gastou quase 26 mil. Nós temos 500 metros de área construída. Então, a gente tem a igreja, tem uma área de convivência, e agora a gente está fazendo as salas para rodar um projeto. Foi isso que aumentou nossa conexão. Chegou lá, ele olhou, pastor Amadeu, não sei se ele lembra, aí ele chorou e disse, onde é a igreja, pastor? Eu disse, é em cima. Ele disse, é isso mesmo, tem que crescer, aumenta, derruba as paredes. Aí a conexão vai crescendo, sabe, irmão? Eu sei que hoje essa é a estrutura e, graças a Deus, a igreja está cumprindo o seu papel. Mais na frente aí a gente tem uma foto da Missão Pesqueira, que é a caçula, que é filha também de Mesquita. E a Missão Pesqueira está uma bênção, irmão. Eles estavam, enquanto eu estou aqui, vou abrir em outra cidade, vamos abrir outra igreja, irmão. Como nós chegamos lá, para vocês entenderem. Isso era 2016. Quando nós assumimos esse trabalho, que era uma missão tipo igreja, essa era a principal fonte de abastecimento da cidade. Alguns disseram, não, a água do Transposição de São Francisco. Não, irmão. Hoje a água da Transposição, que nem está funcionando mais 100%, é outras questões, não vale a pena, né, usar o tempo do culto. Só é cedida essa água para as indústrias. Porque, graças a Deus, a gente não precisa mais e nem precisou da água da Transposição. Porque com 3 meses depois que eu estava lá, o Senhor mandou água, irmão. Eu só provei. Aqui é o seminarista Elton, a irmã Sheila, que tem nos ajudado lá na missão pesqueira. Pode passar também. Aqui é o pastor Wellington e a irmã Vânia, que eles servem na cidade chamada Carpina, que é a Agreste Setentrional também, uma congregação. O pastor Wellington já está lá há 4 anos e passaram outros pastores. O pastor Wellington está lá revigorando o trabalho, porque alguns dos colegas vão e não permanece, volta, aí alguém tem que ir lá e dar continuidade. Graças a Deus, Deus tem nos dado graça. Hoje eu tenho um casal lá de seminaristas, estão concluindo o seminário, ser pastores agora no final do ano. Então eu viajo, a igreja roda. Em Pesqueira a gente tem o Elton, eu viajo, a igreja roda. Mas não é essa a realidade em todas as congregações e igrejas ao redor. E peço a vocês que orem para Deus levantar mais pastores. Amém? E líderes. Pode passar, irmão. E mantenedores. Aqui é o pastor Dimas, a irmã Verônica e Enzo, candidata a meu genro. Estou analisando o currículo dele. O pastor Dimas, que está naquela foto, é o pastor de uma das igrejas mais estruturadas da nossa região, graças a Deus. É a igreja que faz divisa entre o Sertão e o Agreste de Pernambuco. Pastor Dimas está na igreja de Arco Verde, a primeira cidade do Sertão, entre o Sertão e o Agreste. Mais um pastor jovem, Deus está levantando, irmão, homens e mulheres de Deus nessa geração. Eu tive o prazer de entrevistar o pastor Dimas algumas vezes, participar do processo de ordenação dele, e somos colegas, parceiros de região. Ele faz um excelente trabalho ali em Arco Verde. E a igreja também lá, já é um tempo próprio, porque é uma igreja com 30 e poucos anos. Então, muitos homens passaram ali, pagaram esse preço que a gente tem pagado, de construir, de correr atrás, de pagar o prédio, deixar estruturado. Um planta, outro rega, e Deus é quem dá o crescimento. Tem mais alguma fotinho? Pastora Sônia é uma amiga de longas datas. Pastora Sônia foi a pessoa que me acolheu na igreja de Nazareno. Fui logo fazer parte da equipe de missões. No outro ano era líder de evangelismo e depois vice-presidente da MNI.
Eu estou nesse negócio faz um tempo, irmão. E aí foi a pastora Sônia quem me acolheu, me colocou na equipe, a gente fez um trabalho de envio dela para a África, e hoje ela está lá servindo, junto com seu filho, na cidade de Gravatá, que é uma igreja hoje que tem o apoio da Igreja do Farol. O nosso parceiro lá, o pastor Rolando, é quem tem apoiado esse trabalho que fechou esse ano. E aí o pastor Rolando foi lá, abraçou, lutou junto com a pastora Sônia e reabriram o trabalho. Amém, Jesus? E tem mais alguma? Pronto. Aí é a barragem que eu entrando com o pastor Bradeu. Aqui é a barragem em 2017 e hoje essa é a realidade lá. Todos os reservatórios da cidade estão cheios. Não encontrar bicho morto por seca não, irmão. E eu espero que você não encontre no ano que você for, que já não é mais a realidade. Tem algumas extremidades que passam por isso. Hoje os desafios já são outros desafios. Vocês puderam conhecer um pouquinho mais da realidade das pessoas que estão ali. Orem, adote pessoas dessas em oração. Se necessário, você achar, procura a pastora Fátima, quiser ajudar de alguma forma. Eu não sou a única pessoa, irmão, que está ali servindo. Tem outros homens e mulheres de Deus que fazem um excelente trabalho. Eu só estou tendo o privilégio de ser amado e escolhido por Deus para dar luz a algumas coisas ali e Deus conectar pessoas à minha vida. Mas tem homens que estão pagando um preço ali há muito mais tempo que eu. E eu queria honrar essas pessoas hoje. Amém, Jesus? Falar de uma realidade como essa que vocês viram e dizer a você, querido, que o maior problema não é a falta de recursos. O maior problema não é a dificuldade cultural, social, geográfica. Eu acredito que o maior desafio em fazer missões é conscientizar a igreja da importância desse trabalho. Nós já somos uma realidade extraordinária, irmão, no Brasil. Nós somos o pulmão missionário do mundo. Olha a expectativa do mundo para nós. Há uma expectativa e tem acontecido que da nossa nação saiam missionários para abençoar o mundo inteiro. Nós adotamos a missionária Vânia, que é uma colega também, em oração. Nós não conseguimos mandar recursos, mas adotamos ela poliglota, fala 4 idiomas. Foi para a Indonésia traduzir Bíblia para o dialeto deles. E lá não tem denominação. Vaninha estava falando comigo, disse, pastor, aqui se junta presbiteriano, batista, Assembleia de Deus, todo mundo junto, cada um faz uma etapa na tradução para chegar no dialeto deles o Evangelho. Nós estamos muito bem, queridos, e precisamos entender e valorizar esse momento que a igreja brasileira está vivendo. Por incrível que pareça, numa região tão difícil, Deus tem levantado pastores, amém? Ao seu tempo, na sua medida. Eu tenho orado, dito, daqui a um tempo não vai ter ninguém mais que veio de fora. Todos serão daqui da região, nascidos na terra, da casa, já vivem ali, já conhecem a cultura, não há nada de anormal. Amém, Jesus?